se os dados não forem bons, é o chamado o estrangeirismo garbage in, garbage out. Portanto, porque como é que eu vou utilizar uma ferramenta de inteligência artificial sobre dados que não estão devidamente tratados? Quando nós começarmos a ver muitos casos, e cada ano mais casos de inteligência artificial na administração pública, isso vai arrastar por consequência toda a indústria, a indústria portuguesa, obviamente que te podes prestar. E portanto, eu acho que não tem a ver com a dimensão da empresa, eu acho que não tem a ver com isso, tem a ver com a inovação e como é que tu queres melhorar a tua prestação de serviço ao cliente. Olá a todos, meu nome é Miguel Magalhães e sejam bem-vindos ao podcast da Next Big Idea, com uma primeira temporada especial gravada diretamente do nosso estúdio no Center Stage do Web Summit em Lisboa. Ao longo dos 3 dias do evento estivemos à conversa com os líderes de algumas das principais empresas tecnológicas a operar em Portugal e ficámos a conhecer como olham para as suas indústrias, como estão a procurar inovar e ainda alguns conteúdos que inspiram o seu modo de trabalhar. Sem mais demoras, vamos ao episódio. Tenho comigo o Fernando Brás, CEO da Salesforce Portugal, e vamos aqui conhecer um bocadinho as últimas novidades que a Salesforce implementou, não só em Portugal, mas obviamente no mundo inteiro. Fernando, obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, Miguel. Queria começar por lhe perguntar, o CEO da Salesforce a nível mundial, o Mark Benioff, disse que nos próximos anos e até nos próximos meses, a maior parte das empresas vai ter que se habituar a gerir não só trabalhadores humanos, mas também trabalhadores digitais. Como é que esta ideia está na base naquilo que tem sido a aposta da Salesforce em AI, com uma tradição muito ligada ao CRM, mas que hoje em dia é muito mais do que isso? Bom, obrigado, Miguel, e parabéns por o spot, está incrível. Felicidades para os vossos programas ao longo destes 3 dias aqui no Web Summit. Bom, é um passo natural que nós, Salesforce, estamos a dar, porque nós afirmamos que nós somos, como humanos, a primeira geração que estamos a trabalhar lado a lado com agentes virtuais. Portanto, nunca vivemos isto no passado, somos conhecedores, temos o conceito dos bots. O conceito do bot era desagradável, quase ninguém gostava, funcionava bem em alguns use cases muito específicos, mas de uma forma massiva as pessoas não gostavam, porque aquilo é uma árvore de decisão, tens 3, 4 opções e portanto saías dali, normalmente há um desagrado de senso comum quanto à utilização. Os agentes é diferente, o agente está dentro de uma linguagem natural ou não, porque tem as duas possibilidades. Tu usas essas capacidades dessas ferramentas para melhorares o teu trabalho, para melhorares a rapidez com que fazes as coisas e, portanto, até te oferecer um bocadinho de maior qualidade de vida, não só naquilo que tu produzes, mas na capacidade que consegues produzir. Portanto, há efetivamente muita discussão nos dias de hoje sobre a utilização destes agentes e o benefício que isso traz ou não às forças de trabalho, mas eu acho que é algo que veio para ficar, e ainda bem, e portanto é mais um passo que a nossa geração tem a oportunidade de viver nas diferentes revoluções que nós temos vindo e que a tecnologia tem trazido, e eu acho que nós temos que tirar essa oportunidade. No caso da Salesforce, a Salesforce, quando adquiriu há muitos anos o Slack, há 4 anos, mais coisa menos coisa, veio transpor um conceito de colaboração, e onde o Slack foi na altura e levou o seu tempo, e agora nós até designamos o Goulart como um application systems, não é? Tipo um operation application system, que permite que o Slack seja a porta de entrada para tudo o que é o mundo CRM. E portanto tu não tens a necessidade de abrir, quando tens e conheces a utilização de uma plataforma CRM como a Salesforce, que tem a sua componente para CRM que designamos por Sales, tem a componente de serviço de apoio ao cliente, tem a componente de marketing, a componente de commerce. E, portanto, normalmente depois nós damos a garantia da visão 360. Mas se tu fores um utilizador, tu por norma ou ias ao Sales, depois abres a janela para ir ao Service e por aí fora. Com o Slack integrado, tu passas a usar o Slack como a entrada para todas estas funcionalidades. Mas com qual benefício? Com um prompt, com o agente, o nosso agente Force, dentro do Slack, onde tu, através daí, invocas e, portanto, tu tens a visão unificada do cliente, a visão unificada de tickets que o cliente tenha aberto ou na definição que queiras fazer uma campanha ou por aí fora. E também lançámos a novidade do Slack Vibes, que é poderes fazer código em conceito da gente dentro do próprio Slack. Portanto, aquilo que nós anunciámos há uns anos, que era o mindset e o benefício do Slack na plataforma Salesforce, com o advento da inteligência artificial generativa, impulsionou-nos imenso e, portanto, nós vamos continuar a apostar fortemente. E, portanto, aquilo que eu
nós, colaboradores de Salesforce, que nós classificamos nós próprios como cliente zero e que fazemos que é, eu consigo gerir quase toda o meu trabalho, que sou uma pessoa de vendas e de negócio, naturalmente através do Slack. Eu entro no Slack, eu vejo as minhas oportunidades, eu vejo o meu forecast, eu posso tomar uma decisão sobre essas oportunidades, eu aprovo despesas, eu aprovo férias, portanto, eu tenho todos os workflows ligados no Slack, o que me, dentro, através do telemóvel, eu não preciso de abrir qualquer ferramenta, seja de recursos humanos, seja de CRM, seja o que for, que eu faço, consigo fazer quase tudo, até o próprio, nós usamos a plataforma da Google, portanto, tudo que é o Google Sheets, o Google Docs, portanto, uso também, por aí intervenho através do Slack, e portanto, fazer canvas, fazer áudios, fazer tudo é através do Slack. Portanto, esse é o grande announcement em par com os agentes e com o AI que a Salesforce teve agora no Dreamforce. Queres estar a par das principais novidades do mundo da inovação e das empresas e não sabes como? Mais de 4.000 profissionais já recebem a nossa newsletter todas as terças e quintas-feiras. Podes subscrevê-la diretamente no link da descrição e passar a receber no teu e-mail as histórias que interessam. E sendo uma empresa criada em 99 e que obviamente já há clientes com os quais trabalha há muito tempo, como é que se gere esta transição? Porque houve uma série de clientes e empresas de diferentes naturezas que se habituou a trabalhar com o sistema e com as plataformas da Salesforce de uma certa forma, como disse, seja para vendas, seja para campanhas de marketing, seja para uma série de automações. Como é que se trabalha em conjunto com essas empresas para garantir, sendo que muitas delas obviamente também vêm de um ponto diferente em termos de conhecimento, para garantir que agora que a Salesforce entra nesta nova etapa, elas conseguem ter uma experiência não só igual à que se habituaram, mas até melhor do que a que estavam habituadas? Nós, como sabemos, aquelas verdades chamadas de Lapalice, somos seres humanos e, como seres humanos, oferecemos resistência à mudança. E, portanto, isso muda de empresa para empresa e as empresas são feitas de pessoas. Portanto, simples. Há empresas que entendem e os seus gestores entendam que têm que começar já, que é aquilo que nós entendemos, começar já. E por isso é que nós também somos o agente, somos o cliente zero e nós já implementamos as nossas próprias soluções, o nosso próprio agente nas nossas próprias ferramentas. E se tu fores ao site da Salesforce, salesforce.com, tu já lá tens um prompt com o agente para resolver casos ou para tirar dúvidas de produto. E, portanto, tu usas e a quantidade de casos que nós resolvemos por dia é qualquer coisa incrível, porque são muitos milhares de casos que nós já enderecemos via por aí. E, portanto, as empresas, algumas mais inovadoras e que os gestores percebem que isto é um game changer relativamente ao estado atual da economia digital, estão a adotar e estão a abraçar rapidamente estas ferramentas. Porque há que experimentar, não é? E mesmo em Portugal há várias empresas que estão a experimentar. Nem todos estão convencidos dos resultados, do payback das soluções, mas eu acho que há duas dinâmicas. Uma que é muito importante, que é os dados. Certamente já me vais falar sobre isso, mas se os dados não forem bons, é o chamado o estrangeirismo garbage in, garbage out. Portanto, porque como é que eu vou utilizar uma ferramenta de inteligência artificial sobre dados que não estão devidamente tratados? Portanto, eu tenho que, efetivamente, obrigatoriamente, tratar bem os meus dados para poder usar estas ferramentas. Então, também posso começar a usar em silos para testar, que é isso que muitas empresas estão a fazer, e, portanto, ao fazer isso, eu consigo testar a capacidade, por exemplo, que é onde se usa muito no serviço de apoio ao cliente. Portanto, tu queres simplificar, queres oferecer rapidez e, portanto, o maior número de use cases que nós sentimos, ou na parte das vendas, para treinares um sale pitch, tu queres fazer um pitch mediante o perfil do cliente, então tu pegas ao teu prompt, ao teu agente, e ele dá-te mediante, ele vai ler a informação do perfil do teu cliente e mediante esse perfil ele te faz-te a recomendação qual é que deve ser o pitch. E esse pitch pode ser através de uma chamada telefónica ou pode ser através de um e-mail. Portanto, tu, como vendedor numa empresa, que todos nós, nas nossas empresas, todas nós fazemos uma atividade comercial. Se no passado conseguias contactar por dia, imagina, 10 empresas, agora podes contactar 30 empresas, 40 empresas, seja depois qual for a via, seja mais uma vez por emailing ou por voz. E são ferramentas e são capacidades únicas. A mesma coisa no serviço de apoio ao cliente. Portanto, o serviço de apoio ao cliente, tu começas a ter algumas empresas que hoje em dia, com estes prontos, que depois não tem que ser tudo ferramentas com base na parte generativa, pode ser com a base na parte dos dados puramente que as empresas, com a sua knowledge base que têm para esclarecer dúvidas técnicas. Muitas das vezes, imagina exemplos que estão a ser adotados por muitas empresas no mundo. Tu tens uma dúvida sobre o teu device que aí tens. Nesse device tu tens um problema, tu antes andavas no site à procura, o número do device, tinhas que estar a ler o PDF todo sobre o possível problemas do troubleshooting. Estas empresas, tal como nós, agora como pronto, tu dizes,
tenho este device no modelo de tal, tenho este problema e vem-te logo imediatamente meia dúzia de segundos e tu tens a resposta para o troubleshooting. Portanto, dependendo a atividade da empresa em causa, tu vais utilizando esses use cases de uma forma mais eficaz ou não. Já me respondeu bastante à pergunta que eu ia fazer de facto sobre dados, mas queria fazer outra, que era, tem havido muito esta ideia de agentes poderem substituir o trabalho que eram feitos por pessoas, mas parte do testemunho, quem está a trabalhar com estas tecnologias, diz que na realidade os agentes vão ser muito mais um estagiário, porque da mesma forma que quando alguém entra numa empresa não sabe logo fazer tudo, a maior parte dos agentes, quando começarem a ser aplicados, vão ter que aprender, porque na maior parte dos casos os dados não vão estar prontos e o processo de aprendizagem para alguém conseguir dar uma resposta ótima ao prompt que nós fazemos não vai acontecer logo à primeira. Como é que isto muda a realidade para a maior parte das empresas que queiram tirar proveito das tecnologias, que se calhar durante muito tempo não se preocuparam tanto tempo em terem os seus dados bem organizados, fosse da vertente de clientes, de vendas, de marketing, o que fosse, e que agora de repente, para poderem tirar proveito desta onda, isso tem que ser se calhar uma preocupação desde o dia 1, ao mesmo tempo que se já estão a tentar arranjar clientes ou que até têm níveis de maturidade diferentes. Tocaste aí em três áreas diferentes. A primeira, que é a mais controversa, se os agentes vão ou não substituir as pessoas e por aí fora. Eu acho que não há uma visão clara sobre isso, porque aquilo que nós vemos, por exemplo, na nossa indústria, eles não vieram substituir, eles vieram nos dar a capacidade de nós fazermos mais coisas. E, portanto, nós temos a capacidade hoje em dia de trabalhos redundantes serem feitos pelos agentes da inteligência artificial e, portanto, o que nós na Salesforce fizemos foi reencaminhar muitas dessas pessoas para outras áreas. E, portanto, vai depender de cada indústria, vai depender de cada setor de negócio, de cada da empresa. Os dados, como já falámos, efetivamente, as empresas têm obrigatoriamente, e nós vamos observar isso, ter muito mais cuidados na qualidade dos dados, mas muito mais. Mas a tecnologia também vai ajudar a trabalhar melhor essas qualidades dos dados, porque existem muitas ferramentas, muitas funcionalidades para trabalhar os chamados data quality, data governance, a máscara dos dados. Portanto, existem ferramentas que vão ajudar. E por fim, que é aquilo que mais relaciona tudo o que estavas a dizer, estes modelos são modelos de inteligência artificial, e, portanto, estes modelos vão aprendendo, não só aprendem com os chamados Large Language Models, os LLMs, como têm inteligência, como o da Salesforce tem, nós temos, sem entrar em grandes palavrões tecnológicos, mas eles aprendem por si só. E, portanto, mediante as perguntas que tu fazes, mediante o teu perfil, mediante a informação que tu tens na empresa, a máquina vai-te ajudar a responder de forma mais assertiva. Senso comum que a maioria da população no mundo inteiro tem usado. Podia ser esta ferramenta que eu vou nomear, podia ser outra. O ChatGPT, tu sentes que fores utilizador de ChatGPT, à medida que tu fazes, ele aprendeu o teu perfil. Ele aprendeu o tipo de coisas que tu procuras. Pois claro que depende se tu tens o Pro ou não tens o Pro. Mas ele percebe o tipo de língua que tu usas, ele percebe o tipo de perguntas e, portanto, ele acostuma-se àquilo que tu normalmente estás a perguntar. E, portanto, nós fazemos exatamente a mesma coisa. A Salesforce tem o nosso modelo, o Atlas Racing Model, que tem a capacidade de aprender, perceber aquilo que tu normalmente estás a perguntar, o perfil do cliente e endereçar-te as melhores respostas para aquilo que tu estás a questionar. Eu queria lhe pedir para comprar aqui dois números porque eu estive aqui a ver e havia um estudo recente da Boston Consulting Group que dizia que apenas 13% dos trabalhadores estava a integrar diretamente algum tipo de tecnologia de inteligência artificial no seu dia-a-dia em termos de processos. E ao mesmo tempo, um dos estudos mais recentes do Slack Workforce Index dizia que a maior parte dos trabalhadores que está a implementar algum tipo destas tecnologias vê um aumento de 64% na sua produtividade. As empresas que estão a trabalhar no dia-a-dia com estas tecnologias têm cada vez mais uma responsabilidade quase da educação, de mesmo, quer seja trabalhadores internos, quer seja com as pessoas de trabalhar, de garantir que eles cá conseguem ter esta visibilidade para os efeitos que pode ter de forma a que possam tirar o máximo proveito e que responsabilidade é que isso cria, porque é uma nova dinâmica que se calhar em anos anteriores, se calhar havia aquela preocupação de se calhar ou fazer webinars ou de mostrar como é que uma determinada tecnologia podia funcionar, mas agora acaba se calhar por ser muito mais que isso, ou não? Miguel, sim, obviamente que sim. Portanto, nós tocas aí num ponto que é importante, que é a responsabilização e a segurança. Portanto, nós sabemos perfeitamente que uma das maiores ameaças, cada vez que o mundo se torna mais digital, há maiores ameaças na parte cyber. Okay? E é das áreas que todas as empresas no mundo, sobretudo os hyperscalers, investem mais na parte da segurança. E a segurança vem a par da responsabilidade das pessoas usar e como usam esses dados. Todas estas ferramentas mais empresariais, como é o caso da Salesforce, eles têm os chamados guardrails e todas as seguranças
para perceber e entender o tipo de perguntas que tu fazes ou o tipo de utilização que tu estás a dar aos dados. E, portanto, eles são barrados. E podem ser tão mais barrados mediante tu, como equipa de gestão da tua empresa, vais definir os diferentes guardrails. Muitos já vêm empacotados a dizer, olha, isto são coisas standard mundial, mas tu podes definir coisas que, imagina que queres abolir questões de futebol na tua empresa e metes lá que tudo o que forem perguntas de futebol, o vosso agente não vai responder. Portanto, tu podes fazer o que entenderes. Agora, as empresas, efetivamente, depende muito, a minha percepção, é decisões de rapidez geográfica e por indústria. Geográfica, tu tens os países mais desenvolvidos, China, Estados Unidos, a uma velocidade estonteante, e aí tu vês uma maior adoção das ferramentas de inteligência artificial nas empresas. Okay? Vês países como a Europa, mais conservadora, que não adere tão rapidamente ou tão massivamente como aderem. E, portanto, esses estudos da BCG e nós próprios são estudos que dependem muito, mais ou menos, da geografia onde estás e das empresas onde estás. Se fores uma empresa tecnológica como a Salesforce, a adoção é absoluta. Nós, inclusivamente, para tu veres uma ideia de uma forma positiva, nós dizemos aos nossos colaboradores o quanto é que eles estão a usar de IA. Ok. Portanto, nós motivamos... Como é que isso se faz? Então, nós medimos tudo, não é? Nós somos a CRM. Portanto, eu sei perfeitamente, nas minhas aplicações da Salesforce, quanto é que eu uso no meu dia-a-dia, ou até à data de hoje, quanto é que ferramentas de AI é que eu estou a usar para utilizar alguma coisa, porque a nossa plataforma interna é o Slack. E, portanto, quantas vezes é que eu vou ao Slack usar ferramentas, quantas vezes, imagina, nós temos uma partnership com a Google, usamos o Gemini, quantas vezes é que eu uso o Gemini para simplificar o meu trabalho, e eu estou a medir isso. E, portanto, eu motivo e incentivo os nossos colaboradores a fazer mais, a fazer melhor, e portanto eu digo, olha, eu não digo, portanto somos nós que vamos ver internamente quanto é que eu estou a usar de inteligência artificial, e portanto isso motiva que as pessoas percebam, pá, eu estou a usar pouco, se calhar devia usar mais, não é? Para ver, portanto, há que fazer incentivos, as empresas têm que fazer incentivos demonstrando, mas para isso tu tens que ter uma mente aberta, porque um dos debates que hoje em dia nós sentimos nas empresas é o retorno do investimento. Okay? Portanto, tem que investir, parece ainda um investimento dispendioso, nós não achamos, porque o investimento tem sido uma coisa que tem mudado imenso, e nós temos sofrido com isso, e o mercado tem sofrido com isso, que é, tu arrancaste com um preço aqui, e hoje o preço está muito mais aqui, ok? E eu tenho casos, por exemplo, de propostas que fizemos há 6, 7 meses, o preço estava aqui e hoje um dia o preço está aqui. E não é fácil, porque não é fácil tu explicares às entidades que porque é que o teu preço era 100 e agora é 50. Imagina, cria desconforto. Mas é que isto tem evoluído de tal maneira tão rápido e nós dependemos, por exemplo, todas as plataformas como a Salesforce dependem dos hyperscalers, não é? Das AWS, das Googles, das Microsoft, onde nós corremos e bebemos da infraestrutura deles. E, portanto, tudo isto é um ecossistema que está interligado. E, portanto, tem havido alguma resistência relativamente ao payback destas ferramentas, mas mais uma vez é um erro absoluto, e mais uma vez nós sentimos numa Salesforce, usamos essas ferramentas, sentimos o melhoramento que eu faço nas minhas comunicações, na minha atividade comercial, portanto é impossível que isto não seja afeto com os diferentes use cases que eu vou apresentando ou que nós vamos partilhando com clientes, por exemplo, que têm benefícios efetivos no negócio do cliente. Agora, quando isso tu vais quantificar se representa dentro das métricas do cliente mais Y ou menos Y, é muito difícil entrares nessas matérias. Mas eu acho que esse estudo, Miguel, daqui a 6 meses, se a BCG voltar, foi o caso que fez a fazer, de certeza já subiu 2 dígitos, já triplicou, porque não, é impossível, porque ou és um follower ou és um líder. Tens que escolher na tua empresa o que é que queres ser. E no contexto português em particular, existe algum tipo de indústrias que na vossa experiência têm sido mais fácil? Há umas que são tradicionais, mas tem havido casos de estudo de indústrias onde a implementação das vossas diferentes plataformas tem sido mais imediata e mais fácil nas diferentes interações que existem? Eu acho que é tímido, ok? E vê-se maioritariamente, nós vemos maioritariamente em dois grupos distintos. Nas maiores empresas e nas empresas mais pequenas, que nós em Portugal temos muitas PMEs, e essas PMEs têm muito de startup. E portanto, tu quando vês uma empresa PME mais de conceito startup, tu vês que elas adoptam melhor e estão a testar e por aí fora. Nas grandes empresas, posso partilhar publicamente num caso
que inclusive a entidade já o fez e esteve connosco no Dreamforce e deu uma entrevista, que é o Banco BPI. O Banco BPI tem abraçado connosco este desafio da inteligência artificial e os resultados têm sido super positivos e estão super interessados em alargar ao máximo da rede comercial e não só na utilização da ferramenta artificial para, mais uma vez, melhor servir os seus clientes. Portanto, depende muito das dinâmicas, mas onde é que está o desafio, como sempre? Está naquilo que eu designo como o reflexo da nossa economia portuguesa. Portanto, empresas de 300, 400, 500 colaboradores, aí nota-se que há uma resistência. É óbvio que nós vemos, ou eu, na minha opinião, sinto que o Governo está a ter muita dinâmica na criação de várias iniciativas de motivação para a própria administração pública. Eu acho que todos nós temos ouvido várias intervenções do Ministro Gonçalo Matias e da sua equipa de gestão dos seus secretários de Estado e a todas as dinâmicas que estão a fazer, e eu acho que isso vai ser um motor que vai alavancar ainda mais, porque quando nós começarmos a ver muitos casos e cada ano mais casos de inteligência artificial na administração pública, isso vai arrastar por consequência toda a indústria, a indústria portuguesa, por assim dizer. Tem havido também uma discussão quando falamos dos agentes e da implementação, que na realidade aconteceu com várias etapas da construção da internet e do mundo online, que é saber se haverá um conjunto de empresas com agentes poderosos o suficiente que conseguem funcionar muito bem na maior parte dos casos, ou se vamos acabar por também evoluir para um mundo onde cada empresa ou um conjunto de empresas consegue cada uma encontrar o seu nicho onde um agente funciona muito bem. Como é que acha que nesta dinâmica poderemos evoluir melhor? Se eu perceber a tua pergunta, eu acho que, mais uma vez, não há uma regra, Miguel. Eu acho que estas coisas aplicam-se a todas as empresas. Okay? Porque, mais uma vez, qualquer empresa, seja pública ou privada, presta um serviço. Okay? Prestas um serviço, seja do que for, ou vendes um bem ou vendes um serviço. Portanto, tu obviamente que tens que ter um agente para simplificar em várias dimensões o serviço que prestas ao teu cliente. Okay? Portanto, quando tens a tua informação sobre a tua empresa, base na tua knowledge base, tu obviamente te podes prestar. E, portanto, eu acho que não tem a ver com a dimensão da empresa, eu acho que não tem a ver com isso. Tem a ver com inovação e como é que tu queres melhorar a tua prestação de serviço ao cliente. E com que rapidez é que queres o fazer e com que otimização de custos é que queres o fazer. Portanto, eu acho que isto é imparável. Isto não vai parar, isto não é uma moda. Okay? Porque eu acho que nós todos já estamos a usá-lo, não é todos, força de expressão, mas de larga maioria de nós já estamos a usar estas ferramentas de uma forma diária. E, portanto, eu falo por mim, eu uso de uma forma diária, eu aposto que tu também usas de uma forma diária, portanto, depende muito do segmento onde tu estás. E claro que há use cases que se aplicam de uma forma massiva mediante a atividade do teu negócio. Há outros que não se aplica tanto, mas que dá para aplicar. Obviamente que dá, mais uma vez, se tens uma empresa pública ou privada, prestas um serviço ao cliente, tens uma oportunidade para melhorar esse serviço. Não sei se respondi à tua questão. Acho que sim. Tenho aqui duas perguntas finais. Quero, olhando já para o próximo ano, se tivesse que fazer uma previsão otimista dentro, obviamente, da indústria da Salesforce ou do geral do setor tecnológico, que previsão é que fazia que vai acontecer? Eu estou muito otimista, como já falámos aqui um pouco. Eu acho que somos seres humanos e, portanto, há alguma resistência ao desconhecido. Mas olhando para o nosso país, que acho que é isso que nos importa a ambos, não é? E aqui partilhar com o público em geral, eu vejo mais uma vez uma dinâmica muito forte na criação e no foco do governo no digital, na criação do Ministério por parte liderado pelo o Ministro Gonçalo Matias e tudo aquilo que eles querem fazer. E mais uma vez isso é um grande motor para a aceleração da economia portuguesa. E, portanto, eu penso que isto vai arrastar por si só o mercado também privado, okay? Porque vão começar a haver partilha de serviços e vão haver serviços que se vão interconectar com o setor privado e isso vai arrastar que o setor privado, mesmo mais resistência, também vai. Depois, tudo o que é grandes segmentos de mercado, como a banca, os seguros, as telecomunicações, as utilities, são setores por excelência que têm muito contacto no B2C, né? No consumidor final e que, portanto, vão, obviamente,
montar, já montaram, vão desenvolver o serviço de apoio ao cliente, que é importantíssimo quando tu ligas para um operador, quando tu ligas para uma empresa de energia. Tu queres um serviço rápido, tu não queres estar horas à espera, tu não queres passar de um operador para outro operador para contar novamente. Portanto, toda essa capacidade que a tecnologia oferece hoje em dia e que estas empresas vão se focar, vai acontecer de uma forma muito rápida. Aí depois os outros vão começar a ver e portanto eu vejo com muito otimismo que o ano 2026 vai ser um ano de adoção enorme da inteligência artificial e vamos continuar todos a falar de inteligência artificial e se calhar daqui a um ano tu vais ver que as inovações que vão trazer aqui a inteligência artificial vai ser uma commodity, muito em breve já vamos começar a falar de humanoides. Ok? Portanto, não se assustem, mas eles vêm vão estar vários aqui. Nota que, eu não sei se já alguns, acho que há alguns edições pronto, eu acho que foi o ano passado que eu vi aqui uma apresentação incrível do humanoide. Foi o ano passado, ok? E portanto, passaram 12 meses. Não sei se vou ver alguma de humanoides este ano, mas vão chegar porque a parte da inteligência artificial generativa já vai ser demodé. Muito rápido vai ser uma commodity. Para fechar, uma recomendação de um determinado conteúdo que tenha influenciado a forma como gera equipas, olhou para aumentar a tecnologia, pode ser um livro, pode ser um filme que tinha visto, um documentário, um podcast, o que é que recomendava? Olha, dos últimos que li, que está ligado à inteligência artificial, foi o Genesis. É um livro incrível, que tem a ver com a adoção destas novas e da mudança do mundo. E portanto, eu acho que tem tudo a ver com as tecnologias. Nós não podemos parar a tecnologia. É impensável dizer que nós não paramos a tecnologia no mundo automóvel quando ele apareceu, não é? Portanto, preferimos andar de carro do que andar de cavalo ou de burro, não é? Portanto, era muito mais fácil e muito mais rápido, muito mais eficaz. Portanto, aqui é a mesma coisa. Portanto, a mesma coisa quando foi a internet. Se recordam, quando nós começámos na internet e quando começou a ver os motores de busca, não é? Com o Yahoo, a Google, a Microsoft, também começámos a notar e nunca mais parámos. Aqui é a mesma coisa. Agora, naturalmente, há esta ameaça da parte da segurança e, portanto, as empresas têm que dar e têm que olhar para estas questões da segurança como uma coisa que não podem desassociar da sua atividade. Têm que fazer parte do seu dia-a-dia, terem todas as features and functions que estão associadas a questões de segurança. Muitas das empresas, às vezes, por questões de custo, acham que aquilo só acontece aos outros, não me acontece a mim. E, portanto, estes medos, por assim dizer, este desconhecimento, leva a algum atraso. Mas eu acho que o futuro vai passar por aqui e o futuro é agora já, porque isto é rápido de acontecer. Fernando, obrigado. Foi um gosto estar aqui a falar consigo. Obrigado. Gosto. Obrigado. Obrigado a todos por ouvir o episódio. Não se esqueçam de subscrever o podcast e deixar reviews nas plataformas onde estiveram a ouvir. As recomendações faladas durante a conversa vão estar no link da descrição. Fiquem bem e até à próxima.